Faça essa pergunta para você mesmo: onde você quer chegar? Vamos pensar em um maratonista. Ele quer correr em uma maratona de 100 quilômetros. Aí eu te pergunto, para ele correr, basta querer? Eu tenho um sonho de correr numa maratona de 100 quilômetros. Eu quero vencer, ou pelo menos eu quero completar o circuito, o percurso. Não importa se eu não vencer, não importa, mas eu quero pelo menos começar e terminar. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma preparação forte. E aqueles que desejam chegar no final da sua vida salvo, também deve se preparar para que tenha uma fé forte. Jesus disse: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo. Ou seja, tende fé. Eu venci o mundo. Aquele que no momento da aflição, nos momentos de angústia, nos momentos de decepções, ele não tem uma fé forte. No momento da perda, ele não tem uma fé forte, ele acaba naufragando na fé. A Bíblia fala isso. Alguns naufragaram na fé, ficaram pelo caminho. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Quando você lê os evangelhos de Jesus, você vê que Jesus nos ensina de uma maneira muito clara que não serão todos salvos. Não serão. Por quê? Porque muitos são irresponsáveis com a sua própria salvação. São irresponsáveis com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. São irresponsáveis. Muitos são descuidados. Alguns estão enganados, pensando que todos serão salvos, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Então, esse estudo que nós estamos realizando dos alicerces da fé, onde nós já falamos sobre o quê? Vamos lá. Do quê? Oração. Que mais? Meditação da palavra. Que mais? Exortação. Falando sobre exortação, é isso que eu estou fazendo aqui agora. O que eu estou fazendo? Estou exortando você. Quando eu falo que muitos são irresponsáveis com a sua própria salvação, irresponsáveis com a sua alma, eu estou exortando você. Exortando. Né? Eu estou corrigindo você. E ao mesmo tempo, estou estimulando você a passar
a ser uma pessoa mais cuidadosa com a sua vida espiritual, com a sua salvação. Compreende? Sim ou não? Bom, hoje nós vamos falar sobre o afligir da alma. Mas antes de falar do afligir da alma, que é um dos alicerces da fé, e você vai entender o porquê que o afligir da própria alma é um alicerce da fé. Antes de falar, leia o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 30. Antes de colocar no telão, abre aí a sua Bíblia, para você marcar e depois você meditar em casa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 30. Nós vamos ler o 30 e o 31. O apóstolo Paulo diz assim, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo através do apóstolo. Ele diz assim: por que estamos nós também a toda hora em perigo? Então ele faz uma pergunta, porém nessa pergunta, ele está transmitindo qual ideia? Qual ideia? Oxe, exato. Ele está transmitindo a ideia de que a toda hora, nós estamos em perigo. Em perigo. Lembra que Jesus, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação? Lembra? Ou seja, antes de Jesus dizer assim, orem, ele disse, vigie, para que não entrei em tentação. Logo, a pessoa que não vigia, a pessoa que não ora, ela acaba entrando em tentação. O Espírito Santo, através do apóstolo, ele está dizendo que a toda hora estamos em perigo, toda hora, a cada segundo, a cada minuto, nós vivemos em perigo. Perigo do quê? Perigo de pecar, perigo de perder a nossa salvação, a toda hora. A todo momento você está em perigo, a nossa alma está em perigo, no trabalho, na escola, na universidade, no meio de transporte. E quando eu falo que a toda hora estamos em perigo, eu estou me referindo à alma, a toda hora, numa conversa, entre amigos, entre familiares, a toda hora estamos em perigo. E aí Paulo diz assim, ele diz, eu protesto que cada dia morro, eu protesto que cada dia morro, ou seja, sabendo ele que a todo instante, a toda hora, estamos em perigo, então ele disse que a todo dia ele morria, todo dia ele morria, ou seja, todo dia ele se crucificava, todo dia ele fazia morrer o eu dele, todo dia, porque é a única maneira de você não ser tragado pelo mal. Amém, pessoal?
Agora, leia comigo aí o livro de 2 Pedro capítulo 2, no versículo 7. 2 Pedro 2, 7. E livrou o justo Ló. Quer dizer, Deus livrou o justo Ló, enfadado. A palavra enfadado você sabe o que significa, né? Cansado, aborrecido, desgostoso. Então Deus livrou o justo Ló, enfadado, da vida dissoluta. Quer dizer, uma vida de depravação, uma vida contrária aos bons costumes, uma vida sem critérios. Era isso que Ló, ele presenciava. Então, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, quer dizer, Jó, o homem justo, habitando entre os homens dissolutos, depravados, homens pervertidos. Então, o justo Ló, vivendo entre esses homens abomináveis, foi livre, Deus o livrou. Aí diz aí, porque ele afligia todos os dias, o que, gente? A sua alma. A sua alma. Ele via e ouvia as obras injustas desses homens, homens abomináveis, homens pervertidos. Então, vendo isso, ouvindo as injustiças deles e vendo as injustiças deles, ele afligia a sua alma. E o que é você afligir a sua alma? Afligir a sua alma é você mortificar, é você machucar, é você ferir a vontade, o desejo, que muitas das vezes nasce e não condiz com a vontade, com a palavra de Deus. Deixa eu explicar melhor para você. Abraão, ele tinha um sobrinho que se chamava Ló. A Bíblia diz que os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló, porque os dois tinham muitos bens. Então Abraão chamou o seu sobrinho e disse assim: olha, não convém que nós vivamos dessa maneira, em contenda. Abraão disse assim para o seu sobrinho: escolhe um lugar para você ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para Campina, eu vou para o deserto. Escolhe um lugar para onde você quer ir. A Bíblia diz que Ló olhou para os verdes pastos, olhou para as campinas. Ele olhou para o lugar aparentemente melhor, fisicamente melhor, e disse assim: meu tio, eu vou para lá. Esse lugar aparentemente melhor estava muito próximo a duas cidades, Sodoma e Gomorra, cidades do pecado, cidades de homens irreverentes a Deus, homens que não tinham temor a Deus. Porém, era um lugar bonito,
próspero. Ele foi atraído por aquele lugar. E para lá ele foi. Para lá ele foi. O pecado que havia nessa cidade era tão grande, mas tão grande, que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. É o que diz a história. E quando Abraão, que foi avisado por Deus, soube que Sodoma e Gomorra seria destruída com fogo e enxofre, Abraão começou a orar, pedindo a Deus que não destruísse aquela cidade se houvesse pelo menos 10 justos naquela cidade. Mas não havia sequer 10 justos. Não havia. No entanto, Deus enviou 2 anjos para tirar daquela cidade Ló e sua família. Aí você entende melhor essa passagem? Sim ou não? Sim ou não? Ló estava entre os pecadores de Sodoma e Gomorra. Hoje, nós estamos em um mundo que não é diferente. Ou é diferente? Não é. Vocês estão entendendo ou não? E eu pergunto, como ser livre? Como? Aqui está o segredo. O que fez Ló? Lê comigo outra vez aí. O que ele fez? Afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Ou seja, nós temos que todo dia afligir a nossa alma. Afligir a nossa alma é você afligir a sua vontade, é você negar a si mesmo. Afligir a sua alma é você vendo essas coisas e porventura nascendo em você um pensamento inclinado a essas coisas, nascendo em você um desejo, uma vontade inclinado a essas coisas, você dizer não. Afligir a sua alma é você às vezes ser radical com pessoas, é você, sabe, ser radical consigo mesmo. Eu costumo dizer que é muito fácil você dizer não para os outros, agora dizer não para si mesmo é difícil, ou não é difícil? Você proibir alguém de fazer alguma coisa é fácil, agora você proibir a si mesmo de fazer determinadas coisas, isso é difícil. Mas esse é o caminho para aqueles que desejam ser livres, como livre foi Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Compreenderam? Sim ou não?